Saudações a todos. Nós somos acadêmicas do curso de Licenciatura em Química. Nós vamos realizar um experimento da disciplina de Química Inorgânica Experimental 2, ministrada pelo professor Rian da Silva Ramos. Nós somos as acadêmicas Michele Moraes, Flávia Marques e Brenda Monteiro. Nosso grupo ficou responsável pelo experimento 3, que é a determinação de coeficientes estequiométricos. Como o tema já diz, nós vamos determinar esses coeficientes. E lembrando que esse experimento ele foi realizado no laboratório virtual. Aqui nós temos a introdução para o nosso experimento. Aqui nós temos uma equação química. A equação química é a representação simbólica de uma reação química. Em uma equação química, as substâncias que reagem, elas são chamadas reagentes e as substâncias formadas são denominadas de produtos. Então, nessa equação, nós temos os reagentes e os produtos como está identificado. O metano, ele é um reagente e o oxigênio também. Então, eles estão reagindo entre si para formar o dióxido de carbono e o óxido de deutério, tá? E esse 2 que aparece na frente do oxigênio, esse é o coeficiente, tá? Assim como aparece também no óxido de deutério, 2, tá? Na parte de baixo, nós temos também uma equação química, só que em forma molecular. Nós temos aí essas figuras, né? O carbono é representado pela bolinha preta, o oxigênio pela vermelha e os hidrogênios pelas brancas. Então, o carbono do metano ligado a 4 hidrogênios, que é a parte branquinha, os oxigênios reagindo, né? Eles estão reagindo entre si para formar os produtos, que é o dióxido de carbono e o óxido de deutério. Então, são duas formas de representar uma equação química. Do lado, nós temos o reagente e do outro, nós temos os produtos. Coeficientes estequiométricos, que é o que nós queremos saber, né? Nós queremos determinar esses coeficientes. Esses coeficientes é o número que vem antes da fórmula para indicar a quantidade de cada substância e a proporção de moléculas que participam da reação. Aqui nós trouxemos um exemplo que diz: vamos agora obter a proporção em mols através dos coeficientes estequiométricos. Aqui nós temos uma molécula de nitrogênio reagindo com 3 de hidrogênio, formando 2 de amônia, tá? Então, o coeficiente de cada substância, ela corresponde ao número de mol de cada um dos participantes. Sendo assim, nós temos 1 mol de nitrogênio, 3 mols de hidrogênio, reagindo entre si para formar 2 mols de amônia. É importante nós sabermos também o que é a molaridade. A molaridade, tem como símbolo esse M maiúsculo. Ela é a relação existente entre a matéria dissoluto, que é representada por esse N minúsculo, e o volume de uma solução, que é representada por esse V maiúsculo. Ou seja, embaixo nós temos a fórmula da molaridade, que é M igual N dividido por V. Uma vez que a matéria dissoluto é dada em mol e o volume é dado em litros, a unidade de medida da molaridade é mol por litro. Então, se nós formos calcular, né, fazer esse cálculo, quando nós encontrarmos a molaridade, ela será dada em mol por litro. Oi, gente. Então, agora a gente vai falar sobre o objetivo do nosso experimento. O objetivo do nosso experimento vai ser estudar e investigar o funcionamento das soluções denominadas B, C e D, né? Que elas vão ser misturadas entre si com a função de achar seus coeficientes estequiométricos. Vocês podem ver na imagem que nós temos 4 soluções, 100 ml de cada, num Euler-Maia. Temos também a questão da temperatura, que é 25 graus Celsius. Nós não temos a equação química ainda, porque a gente tem que saber que o que é uma reação, o que tem na reação, como a nossa colega falou, vai ter que também ter no produto, a quantidade de cada um. Então, daqui a gente pode saber qual é o nosso objetivo, é estudar e investigar comportamentos e achar também o coeficiente estequiométrico, tá bom? Agora, deixa eu falar dos nossos materiais e fluxogramas. Os materiais que a gente vai utilizar, nós estamos trabalhando com um laboratório virtual. Então, os materiais que estão disponíveis são 3 becquerels de 200 ml e as soluções que eu falei, A, B, C e D. Nós também temos o fluxograma, que é a forma que nós vamos fazer o experimento. Nós pegamos 100 ml da solução A, ou pode ser, no caso, nós vamos misturar 2 soluções de cada vez. Então, nós pegamos aqui a solução A e C. Então, vai ser 100 ml da solução A, 100 ml da solução C, transferir para o becker e observar no quadro, no caso de informações.
Agora nós vamos prestar atenção no experimento no laboratório virtual. Como nosso colega falou, nós vamos trabalhar com o laboratório virtual Xen coletivo. Nós vamos primeiro ver qual é o nosso experimento. Nós vamos trabalhar com estequiometria. E lá, onde está bem azulzinho, está escrito reações, estequiometrias e limitantes reagentes. Nós vamos clicar no segundo experimento, que é determinando coeficientes estequiométricos. Nós vamos ver qual é o nosso experimento. O que o nosso experimento diz? Primeiro vamos traduzir a página, né, porque ela está em inglês, então vamos traduzir para o português. Vocês podem ver que nós temos uma bancada, nós temos o nosso almoxarifado, temos, no caso, vidrarias, etc. Ele está dizendo que nós temos 4 substâncias, né, que são conhecidas por reagir de forma misteriosa e estranha. Um mago, ele falou para a gente o que seria essa informação. Então, a gente vai ter que fazer experimentos utilizando um molde de cada substância. Então, a gente vai fazer, temos a bancada, que é chamada de bancada 1. Vamos colocar as soluções que nós queremos. Primeiro, nós fizemos um teste de solução A e B, para ver se elas iam reagir de alguma forma, né? Colocamos também a vidraria, que foi um Becker 250 ml. Colocamos bem aí a vidraria na bancada e nós faremos a reação. O que acontece? Nós vamos pegar 100 ml de cada reação, de cada solução. Então, 100 ml da solução A e 100 ml da solução B. Para início de conversa, nós temos que fazer o que primeiro? Nós temos que renomear, como vocês puderam ver, renomear o Becker para a gente saber qual a solução que está lá dentro. Então, colocamos agora 100 ml de cada substância. Nós temos que prestar atenção no quê? Nessa tabela ao lado. Vocês podem ver essa tabela ao lado, que ela mostra a questão de molaridade, qual espécie que nós estamos trabalhando, temperatura, pH e etc. O que a gente vai prestar atenção seria a molaridade. Bom, vocês podem ver que o A e B, a solução A e B, ela não teve uma reação, digamos que o que a gente está esperando, que é uma reação misteriosa. O mol deles foi igual. Então, a gente está querendo uma reação que provavelmente um deles vai ter mais quantidade de mol e outro menos, tá bom? Então, agora nós pegamos novamente a solução A e agora a solução C. Nós vamos no primeiro exemplo, solução C. Solução B, desculpa. Agora nós pegamos também, agora vamos pegar novamente um Becker, como eu falei para vocês, no material que nós usamos, são 3 Beckers. Agora, no nosso segundo, vamos renomear novamente, para nós sabermos qual a solução que está lá dentro, a mistura, etc. Colocamos agora a solução A e C, né? Renomeamos já. Colocamos novamente 100 ml da solução A e depois 100 ml da solução B. Vocês podem ver já nessa tabela que está tendo uma mudança, vai ter, na verdade, uma mudança significativa. Podem ver que, quando a gente misturou A e C, que a gente teve? Nós conseguimos ver que a solução C ficou 0. Por quê? Porque ela foi consumida. Então, na química, quando tem um mol, fica 0, então porque ele já foi consumido completamente. E a solução A provavelmente estaria em excesso. Agora, a gente vai fazer a representação, né, vendo como é que fica os dois Beckers de solução. Podemos ver que solução A e C, C teve 0, e A e B, os dois tiveram a mesma reação. Tá. Nós já vimos como é que faz o experimento, agora a gente tem que saber o que a gente vai prestar atenção para fazer o experimento. Então, podemos ver que temos escrito bem aqui, em informação, temos a solução A e C, né? E aqui são a quantidade de mol, a espécie de cada um. Então, você pode ver aqui, na solução A e C, que foi o nosso segundo teste, nós temos 0. Por quê? Porque está dizendo que esse daqui já reagiu completamente com a solução A. Então, pode ser que esse seja o nosso reagente, pode ser que esse seja a nossa equação. Então, quando nós fizemos o experimento, nós conseguimos entender que o mago, lá no início, ele falou o quê? Que são substâncias que não reagem de forma estranha e misteriosa. Então, a gente consegue entender que se A e B e A e C teve uma reação igual, não foi misteriosa. Então, A e C ela vai ter uma forma misteriosa, que seria A seria 0,25 mol e o C seria 0. Então, a gente consegue entender que a nossa equação química seria A mais C, resultando em B mais D. Então, a gente quer saber agora qual é o nosso reagente em excesso. Para saber o que é, a gente tem que saber primeiro o que significa cada coisa, né? Então, o que seria reagente limitante? Numa reação, o reagente limitante é o que vai determinar o rendimento máximo do produto. Então, se o reagente ele limita bastante, né? Ele acaba, no caso, com a reação. Então, a reação ela vai parar, mesmo que ainda haja os reagentes. Então, ele vai limitar a reação. Já o em excesso, como o próprio nome já diz, né? É aquele que está numa quantidade acima da necessária. Que, no caso, que é estabelecida pela proporção estequiométrica e, portanto, né? A gente pode falar que ele vai sobrar no final da reação. Então, depois que nós fizemos o experimento, né? A gente percebeu que na tabela a solução C ficou 0 e a solução A, quando foi usada, né, ficou a mesma quantidade, 0,25.
Então, a gente consegue saber o que sobrou na reação foi a solução A, que ela é um reagente em excesso. E o que limitou, que ficou zero, né, foi completamente consumido, é a solução C, o reagente limitante, né? Agora a gente vai fazer o cálculo para saber, no caso, vocês podem ver bem aqui, ó, tem o A, as letras minúsculas seriam, no caso, nosso coeficiente estequiométrico, nós temos que saber a quantidade de cada coisa. Se aqui tem um mol, aqui tem que ter quanto? Dois ou três? E aqui tem que ter quanto? Tudo que vai, todo produto, todos os reagentes, né, tem que ter uma determinada quantidade e os produtos têm que ter a mesma quantidade. Você não pode ter um aqui, três aqui e um aqui e um aqui. Aqui vai ter 12, aqui vai ter três, então vai ter mais. Tudo tem que ser igualado, tá bom? Aqui, a gente vai primeiro fazer, como a nossa colega explicou, né, que seria a molaridade, vamos fazer o cálculo de mols agora, antes e depois da mistura. O cálculo de mols, né, antes da mistura, no caso de A e C, vai ser o quê? A gente tem que primeiro passar a nossa quantidade, que foi 100 ml, vocês podem ver que é 100 ml, nós transformamos para litro, né, que é 100 ml vezes 10 elevado a menos 3 litros sobre 1 mol, sobre 1 ml, desculpa, igual a 0,1 litro. Então, nós passamos de ml para litro, agora vamos colocar na fórmula. Seria 0,1 litro vezes 1 mol de A sobre litro. Cortamos o litro aqui e temos 0,1 mol. Fizemos a mesma conta para a solução C, então obtivemos isso daqui, ó. Antes da mistura tem 0,1 mol de A e antes da mistura também tem 0,1 mol de C. Agora o cálculo de mols depois da mistura, depois que nós fizemos o experimento. Nós conseguimos ver na tabela que o volume, no caso, ele não é de 100, agora é 200. Então, temos quanto? Tem que passar 9 para litro. Fizemos a mesma continha que fizemos aqui em cima e obtivemos 0,2 litros. Passamos também para a fórmula de mols, que é 0,5 mols sobre litro vezes 0,2 litros. Cortamos, né? Sabemos que temos que cortar o litro, tem 2 aqui, igual 0,5 mols. Agora temos que saber o volume final e inicial. Por quê? Essas informações que eu estou falando, que nós estamos conversando aqui, nós temos que colocar numa tabela, num quadro de informações para a gente compreender melhor como é que funciona, qual seria o resultado de cada coisa. Então, nós vamos fazer agora o volume final e menos o inicial. O volume final, a gente sabe que do C foi zero, né? Que ele foi consumido. Então, menos 0,1 do inicial, aqui, ó, do C, 0,1 mol, e aqui do final, né? Então, temos quanto? Menos 0,1 C, que é a quantidade de volume, né? E agora também fizemos a mesma conta. Então, pegamos 0,5, que foi o final, né? Aqui, ó, podem ver bem aqui, o cálculo de mol depois da mistura, e o 0,1 bem aqui, ó. Fizemos a mesma conta, deu menos 0,5. E fizemos para o A, B, C e D, tá bom? Bom, dando continuidade, né, temos agora o quadro de organização de mols da nossa reação química, né? Temos as soluções, aliás, os reagentes A e C, que reagem para obter o produto B e D. E os mols antes da mistura, depois e a mudança de mols no nosso quadro, né? Como vocês podem ver, os mols depois da mistura resultaram no valor de zero do reagente C, titulando ele como um reagente limitante. E na mudança de mols podemos ver também esse sinal de menos, que indica que os reagentes foram consumidos. E após consultar essa tabela, né, nós vemos que os números de mols se encontram em números decimais. E então a gente vai fazer o quê? Aplicar a lei de Proust, né, que a lei de Proust diz que a proporção dessa reação entre os reagentes e os produtos ela é a mesma. Eu quero o quê? Determinar os coeficientes estequiométricos. Mas eu preciso de um número inteiro, né? Então vamos aplicar essa lei. Vamos fazer o quê? Vamos dividir todos esses números de mols pelo menor deles. No caso, o 0,05. E nesse quadro aqui, à nossa esquerda, abaixo, nós podemos ver a divisão de cada um dos nossos números de mols. Temos o valor de A, que depois da divisão foi para 1 mol, valor de C para 2 mols, valor de B para 1 mol e o valor de D para 1 mol. E depois de fazer essa proporção, né, simplificamente,
teremos nossa equação da reação química final, que é A mais 2C, que reagem para obter o produto B mais D. E recapitulando, né, o que a Brenda disse no início, o coeficiente estequiométrico vai ser o número que vai vir antes da fórmula para indicar, né, a quantidade de cada substância, bem como a proporção de moléculas que participam da nossa reação. Então, temos aqui um número de mols por meio dos coeficientes, que é A, que vai reagir com os mols C, os dois reagentes, para obter o produto B mais D. Então, logo teremos uma proporção estequiométrica de 1 para 2 e 1 e 1. Esses são os nossos coeficientes estequiométricos. Bom, se caso eu não tivesse obtido um número inteiro com a divisão, então nós iríamos multiplicar todos esses números por números inteiros pequenos, como, por exemplo, o número 2. Por quê? Porque isso não iria interferir na nossa proporção. Lei de Proust diz, né, que a proporção ela vai ser sempre a mesma. Então, não interessa se eu multiplicar ela por 2, por 3, por 5, por 10, a proporção dos nossos mols vai ser sempre a mesma. Portanto, nós chegamos à conclusão, né, de que fazer um cálculo que envolve os coeficientes estequiométricos de uma reação é bem importante, pois compreendemos como ocorre a mistura dos reagentes, podendo eles serem limitantes, como no caso da solução C, ou em excesso, que é a solução A, né, de modo que vai resultar em produtos como, por exemplo, o B e o D do experimento que acabamos de fazer. Aqui temos as nossas referências. Utilizamos os sites do estudo, também o Só Química, o laboratório virtual, né, para a determinação dos nossos coeficientes estequiométricos, e também utilizamos o canal de YouTube Liu West. Nós agradecemos pela atenção e terminamos com uma frase de William Shakespeare, que é: a ignorância é uma maldição divina, o conhecimento é a asa com que voamos para o céu. Obrigada.